tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Ciqueton. Ultimamente, em todo feriado prolongado, eu não sei porquê, eu estou me sentindo meio mal. Não sei se é porque eu estou me adaptando muito à rotina de trabalho, etc. Né? Mas toda vez que tem algum feriado prolongado, eu fico meio mal. O carnaval eu aguentei assim de um jeito meio ranheta, etc. Fiquei meio chateado, né? E hoje, o 21 de abril, é um feriado que é extremamente tosco, certo? Para aumentar ainda mais a minha insatisfação cotidiana, que é o feriado de Tiradentes, certo? Mesmo quando eu era criança, eu nunca suportei esse feriado. Nunca suportei. Sempre achei, assim, que é esse feriado mesmo? Porque é Tiradentes. Aí, você via história do Brasil, né? Você via que era o seguinte. Você tinha lá aquela figura do Tiradentes. Ele com uma iconografia parecida com a de Jesus, né? Joaquim José da Silva Xavier, eu acho que o nome é esse, né? Uma iconografia parecida com Jesus, assim, como se ele fosse um santo, né? Com uma barba grande, um cabelo muito grande, um ar assim de superioridade, coisa assim muito estranha, como se aquele homem fosse uma figura extraordinária da história da humanidade, né? Aí fala, tem lá um Judas, né? Que é o tal do Joaquim Silvério dos Reis, eu acho que o nome é esse, porque a lenda real, porque a história real, de fato esse é um episódio da história do Brasil que eu acho assim muito tosco, né? Aí, depois você vai ver, né, o que foi aquilo ali. Tiradentes foi simplesmente o único sujeito que foi executado por uma tentativa maluca de revolução, que foi a tal da Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa. É um sujeito aí que participou de uma revolta maçônica contra a coroa portuguesa que não deu em nada. Só ele foi assassinado. A maioria dos outros, né, foram quase todos perdoados, inclusive, por exemplo, o grande poeta Tomás Antônio Gonzaga. Foram degradados, mas não foi um degredo tão cruel assim. Não foi um degredo tão cruel assim. E foi um episódio que qual foi a repercussão que isso teve na história do Brasil? Nada. Nada. Ainda pouco tempo depois, relativamente pouco tempo depois, o Brasil ia ser independente, ia se tornar independente pela ação da coroa portuguesa e não por nenhum tipo de movimento revolucionário autóctone. E assim, fazia-se um escarcéu desgraçado. Comemora-se até hoje um episódio que foi irrelevante da história do Brasil, que não teve maiores consequências e que, na verdade, foi usado durante a proclamação da República. Eles criaram toda essa iconografia do Tiradentes, né? Colocaram essa figura do Silvério dos Reis como sendo um análogo ao Judas, essa iconografia próxima a Jesus, né? Eles fizeram tudo isso por quê? Porque até então toda a história do Brasil tinha sido monárquica. Monarca e católica. Todos os mitos fundadores do Brasil e de Portugal são todos monárquicos e católicos. Até então, Portugal, salvo engano, ainda era até uma monarquia, né?
o centro da meta-história do Brasil era, da história, o centro da meta-história brasileira era a história sacra. Os episódios da história sacra do Brasil, que são algo que é intimamente relacionado com a vocação da família real de Borgonha, que depois tem como sucessor da Casa de Avis, da Casa de Bragança, etc. Ou seja, tiveram que criar, e ainda por cima, é uma meta-história fortemente, cujos episódios, cujos marcos estão quase todos em uma região de que o regime republicano não gostava, que era uma região que eles tentaram muito conter, muito suprimir, né, que lançaram lá expedições punitivas muitas vezes, como é o caso de Canudos, que é o Nordeste. Aí eles meio que tiveram que colocar esse episódio da história do Brasil, um episódio menor, como se fosse um marco precursor da República. Um marco cívico, né? Antecessor da República. Por quê? Porque era a única coisa que tinha. Em regra, se vocês forem ver bem, a intelectualidade brasileira, quando ela fez essa ruptura não só a intelectualidade e os poderes públicos e os governantes, na época da República, que eles consolidam essa ruptura com a história sacra do Brasil e com a ideia de um nacionalismo baseado na história, um nacionalismo fundado na história. Começa-se a tratar o Brasil em termos de ele ser as riquezas da terra, a defesa do que é nosso, a bandeira do Brasil que antes tinha como símbolos, né? O verde da Casa de Bragança, o amarelo dos Habsburgo austríacos vira, de repente, né? O verde das nossas matas, o amarelo do ouro, o azul do céu, né? O azul do céu. Ainda colocam ordem e progresso, positivismo, né? Ou seja, o que é muito bizarro, porque é um positivismo kantiano que tem fortes traços historicistas. Na verdade, ele não consegue, tem que romper completamente com a história de um país. E aí, meu amigo, o resultado é que nessa brincadeira você tem uma alienação completa da intelectualidade brasileira e também do estamento burocrático brasileiro, que só se consolida. E com o tempo, a cultura geral do país é influenciada para ir mais para o telúrico, sensível, o retorno à natureza, tá? E não para a história. No caso, ignora-se a história do Brasil como elemento constitutivo do que é a nação brasileira, certo? E esse episódio de Tiradentes e a sua romantização, né, essa idealização do mediado, é uma das tentativas mais toscas de tentar encontrar um marco histórico aceitável. Nessa brincadeira aí, não sei se vocês sabem, mas até hoje os descendentes do Tiradentes têm direito à pensão do governo. Por ser descendente do Tiradentes, alguém tem direito à pensão do governo federal. Aliás, o Tiradentes nunca foi casado, também nunca reconheceu nenhum filho. E na época não existia exame de DNA. Então, todos esses descendentes são uma coisa assim muito questionável, né? Porque ele teve relações sexuais com não sei quem, teve relações sexuais com uma pessoa tal e entregou a criança para adoção, né? Quase que ninguém comprova isso, né? Enfim,
quando. Esse feriado eu acho que é o feriado mais sem graça do ano inteiro. O feriado mais sem graça do ano inteiro. Deveriam tirar esse feriado para não tirar também a graça, colocar outro feriado em algum outro dia do ano que tenha algum marco mais significativo para a história do Brasil, né? Por exemplo, Batalha de Guararapes. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.